O que foi revelado sobre o Titanic chocou o mundo inteiro. Todos nós nos lembramos do inesquecível filme dos anos 90, que conquistou o público ao redor do mundo. O Titanic, famoso em todo o planeta pelo seu trágico naufrágio em 1912, afundou no Oceano Atlântico Norte, depois de colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural. Esse desastre gerou um grande interesse global, resultando na criação de livros e filmes sobre este trágico evento. Muitas tentativas de recuperar os destroços foram feitas, mas nenhuma teve sucesso em trazer o enorme navio de volta à superfície. Ficou evidente que a única forma de ver o Titanic novamente seria por meio de expedições de mergulho. Graças à coragem e habilidade desses mergulhadores, hoje podemos contemplar imagens impressionantes desse acontecimento. Agora, descubra os 9 fatos mais surpreendentes que talvez você não conheça sobre o Titanic. 1. Um autor americano previu o naufrágio do Titanic. O navio fictício Titã, do romance Futilidade, escrito em 1898, assim como o Titanic, era um imenso transatlântico. Ele navegava com um número reduzido de botes salva-vidas, acreditando ser indestrutível. O Titã colidiu com um iceberg, resultando na morte de quase todos os 3.000 passageiros a bordo. Parecia que o autor já antecipava, de alguma forma, o que aconteceria anos depois. Em 1912, o ano do desastre com o Titanic, o livro foi reeditado com o título O Naufrágio do Titã. Era esperado que essa nova edição se tornasse muito desejada, e o autor, Morgan Robertson, ficou sem palavras ao ver sua ficção se tornar realidade. 2. A maioria das vítimas não morreu por afogamento. Ao contrário do que apontava o relatório oficial, que atribuía a causa das mortes de 1.500 passageiros ao afogamento, o verdadeiro culpado foi a hipotermia e suas consequências. Os passageiros não ingeriram a água gelada de forma intencional. Portanto, o afogamento não foi o problema principal. O verdadeiro problema foi o frio intenso ao serem submersos em água congelante. Seus corpos rapidamente perderam calor, levando-os à hipotermia em questão de minutos. Muitos dos corpos encontrados flutuando na água ainda poderiam ter sido salvos, caso tivessem recebido os cuidados médicos necessários. Como norma, ao tratar pacientes com hipotermia, é crucial aquecer o corpo rapidamente até a temperatura normal e realizar a reanimação cardiopulmonar, RCP, antes de qualquer declaração oficial de óbito. 3. Um navio próximo poderia ter salvo o Titanic. Alguns navios estavam nas proximidades do local do desastre, e um deles, o USS California, estava ancorado perto do Titanic. No entanto, o capitão do California não atendeu às chamadas de socorro do Titanic, nem aos sinalizadores que iluminavam o céu do Atlântico. Anos após o acidente, durante as investigações, o capitão do California enfrentou severas punições devido à sua postura. 4. Um treinamento de botes salva-vidas foi cancelado no dia do acidente. Na manhã de 14 de abril, a tripulação do Titanic havia programado um exercício de operação dos botes salva-vidas. O objetivo era garantir que todos estivessem prontos para o pior, embora todos esperassem que isso nunca acontecesse. No entanto, o capitão Edward John Smith decidiu cancelar o treinamento, e ninguém sabe o motivo. Naquela mesma noite, o Titanic colidiu com um enorme iceberg, o que fez o imenso navio afundar nas águas geladas do Atlântico Norte, tirando mais de 1.500 vidas. Embora o treinamento de botes salva-vidas provavelmente não tenha alterado o desenrolar dessa tragédia, já que mesmo com todos os botes, apenas 1/3 dos passageiros poderiam ser resgatados, o correto manuseio dos botes poderia ter salvo muitas vidas que foram perdidas. 5. Engenheiros foram encarregados de manter as luzes acesas. Nos agitados estaleiros de Belfast, na Irlanda, em 1910, um grande sonho estava começando a ganhar forma. Uma renomada empresa de construção naval iniciou a criação do que logo se tornaria o Titanic. Durante 2 anos, trabalhadores dedicados deram o melhor de si para concretizar esse projeto monumental. Finalmente, em 1912, o Titanic estava pronto para sua viagem inaugural. A bordo, mais de 900 tripulantes, incluindo engenheiros e marinheiros, se preparavam para a jornada. O Titanic oferecia acomodações para passageiros de primeira, segunda e terceira classes. Na fatídica noite em que o Titanic afundou, a sua fama de ser indestrutível desmoronou em pouco mais de 2 horas. Marinheiros corajosos ajudaram os passageiros a entrarem nos botes salva-vidas, enquanto engenheiros lutavam para conter o alagamento, manter a energia funcionando e as luzes acesas.
seus esforços heróicos resultaram em mais de 700 vidas salvas, mesmo sabendo que suas próprias vidas seriam perdidas. 6. Apenas 337 corpos foram encontrados. Somente 337 corpos foram recuperados dentre todos os que perderam a vida naquela noite. Esses corpos representam uma pequena parte da imensa tragédia que se desenrolou. O Titanic, símbolo de luxo e grandiosidade, transformou-se no túmulo de milhares de pessoas. É um grande lamento que tão poucos corpos tenham sido resgatados. O oceano, com suas vastas e misteriosas profundezas, mantém esses corpos em seu interior. Os destroços do Titanic permanecem agora como um memorial das inúmeras vidas que se perderam. 7. As famílias dos músicos receberam uma cobrança pelos custos dos uniformes. Quando se fala sobre o Titanic, há muito mais na história do que aquilo que é visível. Além da grandiosidade da tragédia, há um detalhe peculiar. As famílias dos músicos do navio receberam uma cobrança inesperada e surpreendente por correio. Os talentosos músicos faziam parte da orquestra do Titanic e, no momento do desastre, foram forçados a tocar seus instrumentos em meio ao caos. Sob a liderança de Wallace Hartley, eles continuaram tocando, mesmo enquanto o navio se aproximava de seu trágico fim. No entanto, quando o Titanic se tornou apenas uma memória no fundo do oceano, as famílias desses heróicos músicos receberam uma correspondência, cobrando os custos de seus uniformes. Imagine a surpresa e o choque desses familiares ao receberem essa correspondência. Mesmo diante de uma catástrofe tão grande, a ganância e a falta de respeito conseguiram encontrar seu caminho. 8. O capitão decidiu afundar junto com o navio. Esta é a história do capitão Edward John Smith, o destemido líder do grandioso Titanic. O capitão Smith, com sua barba branca e seu chapéu perfeitamente alinhado, estava no leme. Ele tinha a reputação de ser um dos melhores capitães a comandar um navio deste porte. Quando o Titanic colidiu com um iceberg e o desastre se anunciou, o capitão Smith permaneceu firme. Ele não fugiu para os botes ou abandonou o navio. Ele era um homem regido por princípios. Smith permaneceu no navio, supervisionando a evacuação dos passageiros e garantindo que os sinais de socorro fossem enviados. Ele sabia que o navio afundaria, mas estava determinado a afundar com ele. Conforme o Titanic lentamente mergulhava nas profundezas do oceano, o capitão Smith permaneceu em seu posto e lentamente afundou com o seu navio. Dizem que esse é o destino de todos os bons capitães. 9. Os destroços só foram descobertos 73 anos depois do acidente. 73 anos após o trágico acidente do Titanic, um grupo de exploradores iniciou uma jornada para localizar o lendário navio. Foi uma verdadeira busca pelo tesouro na vida real. Os esforços para revelar os mistérios do Titanic estavam em andamento desde o naufrágio, mas os desafios eram tão profundos quanto o próprio oceano. Em 1985, um plano brilhante finalmente foi colocado em ação. Um submersível, desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos, recebeu a missão de localizar onde o Titanic repousava. Em uma manhã de setembro, o submersível se deparou com uma gigantesca caldeira do navio, a quase 13 mil pés de profundidade. No dia seguinte, não muito distante dali, os restos colossais do imenso navio foram encontrados surpreendentemente bem preservados. O fundo do mar se transformou em um verdadeiro tesouro, repleto de centenas de milhares de peças, objetos pessoais e relíquias dos passageiros do Titanic. Esses foram 9 fatos sobre o Titanic que talvez você ainda não tinha ouvido falar. A grande embarcação que transformou sonhos em tragédias, risos em desespero, vidas em luto. A bravura de seus tripulantes e as incríveis histórias deste gigante continuam a ressoar, mesmo depois de tantos anos. É um imenso contraste entre a grandiosidade e a fragilidade de todas as coisas,